introduzir? Tá gravando também. Bom, não sei se a Marla vai introduzir, eu já vou dando boa tarde aqui para o pessoal, para essas mulheres maravilhosas que toparam conversar com a gente hoje. Tô nervosa, mas também muito feliz. Então, a Giovana, a Manuela, a Thaís. Hoje, a nossa pauta surge de uma inquietação, assim, minha, como mulher, como enfermeira e como residente, que desde a graduação eu venho, assim, com um trabalho de conhecer a percepção de mulheres lésbicas, assim, acerca do atendimento, né, em saúde para essa população. Então, tive esse espaço fornecido, assim, pela URGS, pelo Unicinos, e o pessoal super topou entrar na onda de a gente falar sobre isso, trazer à tona, tanto que o nome é Emergir para Tornar Visível, né? Que na verdade é o título do meu TCR que eu utilizei. E, enfim, agradeço muito assim, a presença de todas. A gente elencou, como o tempo é limitado, a gente elencou algumas pautas, né? Que eu mandei para as gurias e tal. Então, seria primeiro a apresentação, depois a percepção de como é vista a sexualidade e orientação sexual na sua profissão e dentro dos serviços de saúde. E a terceira é qual a importância de visibilizarmos a identidade lésbica e se você sente que há acolhimento e políticas públicas eficientes para essa população. Então, a gente pode começar com a apresentação, que é um momento bem livre, assim. Então, eu não lembro se eu me apresentei, mas eu sou a Nicole, sou residente da Unicinos, enfermeira, acho que eu falei um pouquinho. Então, é isso, gurias. Eu acho que a gente pode começar. Aqui está aparecendo para mim a Giovana, a Manuela e a Thaís. A gente pode ir por ordem alfabética, se vocês concordarem. Todo mundo de acordo? Tá certo. Então, a apresentação agora da Giovana, que foi minha quase preceptora no CAPS AD. Quase preceptora. Quase. Vai lá, Gi. Então, meu nome é Giovana, eu sou enfermeira, né? Já sou formada há mais de 30 anos, me formei pela Universidade Federal. Até eu quero agradecer, né, a Universidade Federal por ter me formado, agradecer a população de Porto Alegre por ter me formado, e eu acho que uma das questões, né, Nicole, quando tu me convidou, Juliano, e eu estar aposentada, né, é essa devolução que eu acho que a gente tem que dar para a sociedade, né, do que a gente recebeu, né, em termos de ensino público, né, que eu, enfim, que eu participei. Então, para mim é uma honra poder estar devolvendo isso, né, e devolvendo também aí num fórum da própria universidade, enfim, para a formação de vocês. Então, eu sou enfermeira, formada há mais de 30 anos, né? Eu trabalhei, a minha trajetória toda foi pautada sempre na saúde pública, né, de Porto Alegre. Eu ingressei na Prefeitura de Porto Alegre em 1992, né, através de concurso público, e me aposentei pela Prefeitura de Porto Alegre também recentemente. Eu trabalhei durante muitos anos na rede básica de saúde da cidade, né? E depois eu fui gestora de saúde, né? Do ano de 2000 até 2004, eu trabalhei na gestão de saúde, eu fui gerente distrital de saúde, ingressando depois, posteriormente, no término das gestões do PT, né? No qual eu sempre militei. Eu ingressei, então, a trabalho na saúde mental da cidade, no CAPS AD, onde eu quase fui preceptora da Nicole. Enfim, gente, acho que tem uma trajetória, assim, em vários campos de atuação, né, tanto na assistência na rede básica de saúde, quanto na assistência em saúde mental, quanto na gestão de saúde, em que se atravessa, na realidade, essa questão da sexualidade, né, e essa questão
da orientação sexual, né? Se apresentando de várias formas, seja em relação a próprios usuários, né, do próprio sistema de saúde, quanto na própria relação também da gente, quanto trabalhador de saúde, enquanto lésbica, né? Sempre assumida, enfim. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro, eu cometi, não foi uma gafe, mas um grande esquecimento ali na minha biografia, que é na questão da militância nos conselhos de saúde, tá? Eu fui uma militante de conselho de saúde, eu fui do Conselho Municipal de Saúde durante muitos anos, fui coordenadora do Conselho Distrital de Saúde da região Glória Cruzeiro Cristal, na época chamada CLIS 4, não existia ainda os territórios de saúde formados do jeito que eles são agora. Então, acho que eu quero deixar claro isso, né, também dessa militância que eu tive no campo comunitário, enfim. Deixa eu ver qual o primeiro item que tu coloca ali, Nicole, só para mim... Ah, tá, nos tempos de hoje. Essa é uma coisa que eu queria colocar para vocês. Na realidade, a minha inserção como lésbica não foi nos tempos de hoje, foi nos tempos de outrora, né? Então, eu ingressei, na verdade, a minha orientação sexual se deu e eu ingressei na sociedade dessa forma na década de 80, né? Em que as questões eram bem piores do que estão. Se são ruins hoje, vocês imaginam naquela época, né? Se tinha que ter muita resiliência, né? E se tinha que ter muito combate interno, né? Para a gente poder assumir de fato isso, tanto na sociedade, né? Nos espaços coletivos e na própria família, né? Então, eu como terapeuta de família não posso deixar de dizer o quanto é difícil isso nesses microespaços, né? Nós estamos falando de macroespaços sociais, mas nesses microespaços familiares, o quanto é difícil e o quanto eu percebo isso muito difícil até nos atendimentos que eu faço. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que foi muito difícil, né? Tanto no meu espaço familiar quanto no próprio espaço social, né? Colégio, enfim, né? Acho que a universidade meio que se abriu um pouquinho, porque a universidade era tida como... Eu sempre me envolvi em projetos, né, em que eu era aceita, mas eu tinha que cavocar espaço, né? Então, uma das questões que eu levei para minha vida profissional era que eu tinha que facilitar essa entrada nesses espaços das pessoas que chegavam para mim, né? E daqui eu posso dar N exemplos para vocês de situações, enfim, que talvez agora no debate a gente possa conversar, em que eu me deparei profissionalmente, inclusive tanto como atendendo, né, na assistência, quanto profissional de saúde. Bom, como é que eu vejo essa questão na própria enfermagem, né, Nicole, que eu acho que é o que nos traz aqui na questão profissional, né? O enfermeiro, ou as enfermeiras por si só, vamos dizer assim, a gente já parte do princípio daquele estereótipo extremamente cis, né, que se fala. Eu vou dizer, sou meio grossa nessa questão das terminologias, até porque na minha época não existia isso, né? Tu era sapatão, tu era machorra, né, tu era viado. Não tinha esse caminho não se percorria nesses intermeios, né? Mas deixa eu até me perdi no que eu estava falando aqui. Ah, tá, de como é visto. Então, assim, ó, a gente vem do estereótipo profissional também de que a gente tem que ser aquela enfermeira sedutora e que a gente tem que conquistar homens, né? E principalmente conquistar médicos, né? No momento, então, em que tu te insere como uma mulher lésbica, né? E que não tem esta preferência, tu é visto também com certo preconceito. Né? Como é que tu não vai te relacionar com nenhum médico, com nenhum homem, enfim. Né? Isso é uma coisa, eu acho que ainda complicada, né? Acho que as gurias mais jovens podem me corrigir, mas isso sempre foi muito complicado, certo? Assim como a própria questão dos homens, né? Então, enfermeiros homens, né? Em geral, eram vistos como viados, né? Como
como gays, como viados, e sofriam uma série de preconceitos. Foi uma profissão de escolha pelos homens, né, muito complicada, quer dizer, eu vou escolher uma profissão que é predominantemente feminina, somente, né? Então, acho que essa questão também para a gente poder pautar aqui, né, e eu acho que das outras coisas eu já falei, assim, né, que situações se apresentaram, várias, tanto no campo da própria assistência na rede básica, quanto no campo da saúde mental que eu atuei, quanto na questão das famílias, né. Acho que um pouquinho isso vamos passar agora. Muito potente tua fala, Giovana. Até a questão do controle social, né? Que é muito importante ser pautado, como também nessa fetichização que tem em cima da enfermagem. É uma profissão majoritariamente feminina, e eu sempre tive em mente que, às vezes, até por isso, ela é tão diminuída em certos espaços, né? Principalmente hospitalares. E é uma luta constante, a gente está se afirmando e está se inserindo nesses espaços, assim, como mulheres lésbicas, como sapatão, né? Então, agora a gente pode passar a palavra para a Manuela. Bem-vinda, Manuela. Me escutam? Boa tarde, então, a todas, todos. Eu sou a Manuela Medeiros, sou ativista da ONG Somos, faço parte da organização da Parada Livre de Porto Alegre e recém-formada em psicologia, filha do ProUni, me formei numa faculdade particular de Cachoeirinha. A minha inserção na saúde, ela não passa só pelas questões de saúde mental, mas durante meus estágios de graduação eu tive experiência num SAI, que é um serviço de atendimento especializado, que atende pessoas vivendo com HIV e AIDS. E ali eu também tive contato com essas questões de saúde sexual. E pensando a saúde sexual de mulheres lésbicas, acho muito interessante a presença da Giovana, trazendo essas questões de antes, assim, né, de um histórico. A gente ainda tem muito problema em se inserir nos espaços, né, nos pautando como lésbicas, mas também a importância de a gente se colocar como lésbica nesses espaços, né, de trabalho, para que a gente seja vista, né? E aí vocês falando dessa questão da enfermagem, de uma profissão predominantemente de mulheres, a psicologia também é uma profissão de profissionais predominantemente mulheres, apesar de, durante a formação, os autores que a gente estuda, as teorias que a gente estuda são teorias de homens, cis e brancos, né? Então já fiquei pensando essa questão também de o porquê dessas profissões de mulheres, né? Por ser uma questão de estar o cuidado atrelado ao papel da mulher, né? Uma visão machista e patriarcal que a mulher tem que estar cuidando do homem e da sociedade, digamos assim. E aí também fiquei pensando em umas questões do currículo, né? Das graduações, né? Como a gente ainda tem que evoluir muito na construção dos currículos, né? Na reformulação dos currículos. E aí, pensando a psicologia, a importância de a gente não ter só uma disciplina que fale, por exemplo, de sexualidade ou saúde LGBT, mas que isso esteja atravessado em todas as disciplinas que a gente tem, né? Porque a sexualidade, ela vai impactar em vários âmbitos nossos, né? Então, não dá pra gente dividir as pessoas nessas caixinhas, né? Fiquei pensando nisso e acredito que hoje vai ser um espaço muito potente. Estou bem feliz de estar aqui. Agradeço a atenção de todos. Isso que a Manuela traz é bem importante. Eu sinto que durante a minha graduação de enfermagem pela URGS, eu lembro que chegou no 5º semestre e tinha a disciplina, né, a cadeira de saúde da mulher. E quando a gente ia estudar a saúde da mulher, era basicamente gestação e puerpério, né, cuidados com o recém-nascido, como também a consulta ginecológica.
tanto que o meu TCC foi na área, assim, porque não fazia muito sentido para mim aquela construção heteronormativa de chegar numa consulta e já o profissional, a primeira coisa, né? Bom, tem vida sexual ativa? Tenho. Faz uso de anticoncepcional, de algum método de barreira, como camisinha? Não. Aí já fica, mas então tu não se cuida, né? Aí não, é porque eu sou lésbica. E aí o profissional se pega num beco sem saída. Porque não é estudado na graduação. Eu não vejo espaços, né, de fala e de formação para profissionais nesse sentido. E foi bem onde eu iniciei meu trabalho, onde mulheres se sentiam, trazendo assim seus relatos e sentindo extremamente invadidas e invalidadas, né, dentro do sistema de saúde, e no caso da pesquisa foi dentro do SUS. Então, bem preocupante, visto que a consulta ginecológica no SUS é feita na atenção básica por enfermeiros e enfermeiras. Mas, enfim, agora passamos a palavra para a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Ótimo. Então, eu sou Thaís dos Santos da Guerre. Eu mantenho o dos Santos, que é para referenciar a minha mãe, porque eu fui criada numa família monoparental, com a minha mãe, né? E da Guerre, por causa do meu casamento. Assim como a Nicole estava falando agora, já passei por diversas situações como essa. Porque chega em algum local, status civil, casada. Tá, qual é o nome do seu marido? O nome do meu marido é Mônica. Tá, é tua parceira, então. Não, nós somos casadas. Tá, e qual é o nome dela? Mônica da Guerre dos Santos. Tá. Então, assim, eu fico feliz em estar aqui pela questão de representatividade, né? Mas, assim, não me deixa de... acaba me chamando a atenção o fato de serem... Não sei como a Nicole se auto-identifica, mas serem 3 brancas e só uma negra, né? Então, assim, se a população é majoritariamente negra, né? Quando a gente fala sobre a questão do racismo ser algo das minorias, e eu sei que é sobre proporção de direitos, né? Mas tem alguma coisa que está errada. Então, assim, para mim, enquanto sexualidade, penso que na cultura de matriz africana, isso aí já vem de alguma forma mais acolhedora, né? Porque antes mesmo de existirem quaisquer igrejas que admitissem homossexuais, o terreiro não se importava com a sexualidade de quem entrava, né? Então, assim, acho que isso na periferia nunca foi algo que de fato me intimidasse, né? Que algo que permeasse a minha vida como algo da minha, posso dizer até do meu próprio visual, porque é diferente. As pessoas, eu sei que não, eu também não estou falando por todos, né? Isso da minha situação, da minha vivência. Isso nunca foi questão, porque minha sexualidade, ela me diz respeito na minha intimidade, né? Eu saio com a minha esposa de mãos dadas, é uma relação interracial. Eu só não falei, né, que eu sou psicóloga e bombeira militar, mas isso estava na chamada, né? Então, na vila eu nunca tive esse problema. Dentro da faculdade é pautada a questão da sexualidade, bastante, porque a psicologia vem com esse conhecimento dizendo, não importa o que tu pensa, né, tu tem que respeitar, tá no código de ética, né, são os direitos humanos, então isso pauta a nossa atuação, não importa o que o profissional acha, embora quando a gente chegue nos serviços isso seja totalmente diferente. Então, a Manuela havia falado que a psicologia é majoritariamente feminina, mas, do meu ponto de vista, ela é não só predominante feminina, como branca também, né? Quando eu entrei no curso, eu era a única negra da sala. Quando eu saí, 5 anos depois,
eram 10. Eu me formei pela FADERGS e graças ao FIES, né? E penso que a minha questão da minha sexualidade, ela foi bem admitida muito antes de eu me descobrir negra e muito antes de eu me pensar psicóloga, né? Eu sou do tempo que ia lá pro Olaria e ficava lá. Eu achava isso um verdadeiro manifesto, sabe? Porque tinha gente de todos os lugares. E a gente comprava bebida barata e ocupava o espaço do Olaria. Isso causou tanto incômodo que eles tiraram os bancos que tinham em torno da fonte, né? Então, assim, o quão significativo é essa questão de a gente poder se ver nos lugares. Então, a periferia se viu na necessidade de estar em um lugar onde tinham outras pessoas como elas, né? Uma questão de representatividade, porque, como eu disse, na vila, não necessariamente tu até sabe que a mina é sapatão, né? Como a gente chama, né, no nosso meio, nosso gaydar, ou sapatar, tanto faz, a gente tem aquela intuição, né? Não é que seja certo, é só uma brincadeira, porque eu tô um pouco nervosa também. Então, então sim, da minha sexualidade, fugi desde dos meus 17 anos, né? Eu me tenho enquanto lésbica. Mas também não é estanque, né? Pra mim, eu penso até que, olha, pansexual. Porque eu não quero um rótulo, né? Acho que a minha demanda é muito mais vidas negras importam do que necessariamente a questão da minha orientação sexual. E isso eu não estou falando, como eu disse, eu não represento o movimento negro, eu não represento todas as lésbicas, nem as lésbicas negras, mas é isso. Mas dentro do quartel, sim, né? Enquanto entrei no quartel em 2006, no quartel, por saberem da minha orientação sexual, eu sou destituída da condição de mulher, né? Mulher cis. Porque eu já fui apelidada por Carlão, que era alusivo àquela a mulher que tinha uma voz grossa, que era famosa até pouco tempo no YouTube, Facebook, ou dizendo coisas como, mas tu nem é mulher, né, Thaís? E isso foi algo que acabou, de alguma forma, contribuindo para que eu permanecesse num estado de alienação. Então, por isso retomo. Primeiro eu me percebi enquanto mulher, biologicamente, porque meu corpo começou a dar sinais. Depois, a minha sexualidade. E, por último, a minha identidade. Então, assim, é bem tornar-se mulher, tornar-se lésbica, tornar-se negra. E estar aqui falando com vocês hoje. Talvez não enquanto psicóloga, mas alguém como... Porque eu sou também psicóloga, mas isso não me define, né? Não me resume. Tudo isso me define, mas não me resume. Bom, acho que mais o que eu gostaria de falar é que eu também já fui estagiária na Casa dos Cataventos, que é um projeto de extensão da URGS, e sou formada desde o ano passado. Acho que por enquanto é isso. Thaís, tu falou que estava nervosa, mas tua fala, assim, foi incrível. Giovana, já passa a palavra para ti. Essa questão que tu traz muito forte em relação à raça cor, eu me pergunto também quantas pessoas dentro da residência se autodeclaram como pretas, como negras, né? Na própria graduação já era bem difícil essa questão de representatividade, a gente sabe no contexto social, né, que a gente está, uma sociedade extremamente racista, e realmente na residência temos também essa questão, tanto quanto tinha na graduação, por isso eu agradeço, assim, pela tua fala e pela potência dela, enquanto mulher negra. Obrigada, viu, Thaís, por nos alertar em relação a isso. Giovana? Giovana levantou a mão. Tá, não, eu vou falar agora.
Não, eu queria primeiro cumprimentar a Manuela e a Thaís, né? E dizer, a Manuela, grande amiga da Vanessa, foi minha colega no curso de formação, e Thaís, eu super me identifico contigo de uma forma indireta, porque eu não sou negra, né? Isso é uma coisa que a gente deixa claro aqui em casa. Eu sou casada com uma mulher negra, tá? E eu sou casada com uma mulher negra e tenho um filho, que vocês viram aqui há pouco tempo me ajudando, né? Que é filho biológico dela e que eu crio desde os 3 anos de idade. Então eu tenho um casamento de 15 anos, na realidade, né, com ela. Então nós temos uma dupla questão aqui, né? Nós temos uma relação homossexual, temos uma família homoafetiva, né? De uma relação parental homoafetiva, e nós temos uma relação interracial, né? Eu acho que é isso. Ela é negra, eu sou branca. E eu sou bem branca, aliás, né? Bem branca de pele, né? Então, isso foi uma coisa também que gera um desconforto nas pessoas, né? E a gente sente isso na forma, até da postura. As pessoas não falam, né? Mas a gente sente isso na própria postura. Então, aqui a gente tem isso, a gente criou sempre o Marcelo nessa lógica de que ele era filho de 2 mulheres, né? E que ele era negro, né? E que ele tinha também uma mãe que era branca. Mas uma das coisas que a gente não disputa aqui preconceito, não disputa preconceito, mas a gente brinca muito, né? Que a Cláudia disse para mim assim, tu não sabe o que é o preconceito de raça, porque tu não é negra. Eu digo, tudo bem, mas eu sou lésbica, né? Eu sofri muito mais preconceito por ser lésbica do que ela, mas ela sofreu muito mais preconceito por ser negra do que eu. Então, eu acho que isso é uma questão super importante, assim, que eu consigo entender o lugar da Thaís. Na verdade, não consigo, não tenho, porque eu não sou negra, né, mas me consigo entender perfeitamente. Eu gostei muito da tua fala, sabe? Adorei. Com relação a essa questão ginecológica, né, Nicole, tu chamou bem a atenção, e é isso mesmo, na faculdade a gente aprende isso, a saúde da mulher é isso, né. Uma das coisas que eu preservei muito na minha atuação, eu fazia a consulta de saúde da mulher, eu colocava a mulher no consultório e eu ficava 1 hora conversando, tá? Inclusive, de conversar, que isso pode parecer uma coisa meio bizarra, de qual é a forma que ela se relacionava sexualmente, porque eu acho que isso é importante. Mesmo numa relação lésbica, né, uma relação homossexual, tu tem uma forma como tu te relaciona sexualmente. E a partir dessa forma como tu te relaciona, é que vão surgir alguns problemas ou não, e a gente tem que ter esse olhar. É um olhar mais específico, entende? Então, uma consulta com a mulher não é só perguntar o anticoncepcional, não é só saber se teve doença sexualmente transmissível ou não, entendeu? É saber exatamente de que forma tu te relaciona sexualmente, tu é feliz, tu já teve doenças relacionadas a isso, tu te importa que eu coloque um espéculo na tua vagina? Eu tô sendo bem clara aqui, porque realmente é disso que se trata. Enfim, né? E por isso que eu achei super importante eu fazer essa colocação, né, Nicole, até como experiência, né? Eu lembro quando eu entrei no CAPS-AD esse ano, a Giovana ainda estava no processo de aposentadoria, né? E a gente se encontrou, como a Thaís falou, tem o gaydar, não há como negar, gente, não tem como... Então a gente se encontrou assim, e quando eu vi ela já estava mostrando foto da família dela, uma família lindíssima, e super admiro assim essa tua construção familiar, Giovana. Enfim, bem o que tu falou, né, em relação à enfermagem, a ter esse entendimento em relação a uma consulta que muitas vezes muitas vezes eu posso dizer quase sempre, é heteronormativa, e
foi bem o que eu pesquisei e que a gente tanto vê na teoria quanto vê na prática, e é muito difícil ir desconstruindo, porque é algo que está estruturado, né? Mas, ó, Manuela, pode falar, Manuela. Não, e vocês falando me fez pensar da gente pensar uma questão antes, né? A própria saúde sexual da mulher cis-hétero, ela é pautada numa questão reprodutiva, né? Não vai se pensar como é que são as relações dela, que tipo de sexo que ela faz, no prazer da mulher, né? E aí vem a sapatão, que além desse atravessamento machista, tem um atravessamento de lesbofobia também, né? Então, veio isso na minha cabeça para colaborar. Sim, Manuela. Até já entrando na nossa segunda pauta, né, a Giovana falou um pouquinho sobre como é vista a sexualidade e a orientação sexual nos serviços, né, que ela se inseriu, e acho que tu pode pegar o gancho, Manuela, e nos contar um pouquinho em relação a isso. Então, eu fazia estágio num serviço do SUS, que atendia pessoas vivendo com HIV, mas era um serviço da região metropolitana de Cachoeirinha, então era o serviço de referência, ainda é, né, do município todo para questões de sexualidade. Então, qualquer coisa que tinha em uma unidade de saúde entrava em contato com a gente para auxiliar, né, e para tirar dúvidas. E a gente também era o serviço que ia nas unidades para estar falando com essas servidoras, com esses servidores, sobre algumas questões para que essas pessoas não tivessem atitudes discriminatórias com a população. Dentro desse serviço, algumas servidoras construíram um grupo de trabalho de promoção da equidade, pensando questão de raça e questão LGBT. Então, eu pude estar colaborando, né, em fazer uma educação permanente, digamos assim, com esses profissionais de saúde, estar falando de população LGBT, né, e estar falando de questões de raça que são atravessadas, né, nos atendimentos. A gente vem de uma sociedade que ela é preconceituosa, e aí a gente tem as questões da formação que não dão conta disso, e aí, querendo ou não, a gente tem profissionais de saúde que não têm um preparo e que tem todas as questões de preconceito próprias e acabam discriminando as pessoas nos atendimentos. População LGBT, a gente tem muitos dados sobre isso, e principalmente população trans, que nem chega, né? População lésbica, às vezes chega, mas aí é super mal atendida e vai embora e nunca mais volta, né? Câncer de colo de útero tem alguns dados de algumas pesquisas que falam que entre mulheres lésbicas tem um grande número de letalidade, né? Que uma população de mulheres, no geral, não é letal, pode ser tratado e ser curado, né? E aí também, por essa minha inserção nesse serviço, eu comecei a me inserir na pauta de HIV/AIDS e também no HIV/AIDS tem uma invisibilidade de mulheres lésbicas, porque existem mulheres lésbicas que vivem com HIV, apesar de não ser falado, apesar de não ter políticas que pensem essa vivência, e não é pensado nem na saúde, e é negligenciado também dentro do movimento. Assim. Eu tenho uma amiga íntima, né, que ela é uma mulher lésbica que vive com HIV, e ela é ativista do HIV, e ela me relata, assim, a dificuldade de conseguir inserir essa pauta também dentro do movimento das vivências de mulheres lésbicas que vivem com HIV, porque estatisticamente elas não formam um percentual significativo para as pesquisas, então não se pensa sobre, né, essas vivências. E aí, questão de saúde mental, a gente
é difícil, assim, falar com embasamento, porque não tem pesquisa, né? Tem muita pouca pesquisa. A Nicole, que está pesquisando, ela vai saber bem sobre isso. E a maioria das pesquisas que eu vejo e leio, elas são de lésbicas que estão pesquisando sobre a vivência lésbica para gerar dados, né? Mas de saúde mental tem a questão do suicídio, que tem sido um problema, que tem aumentado muito. Tem a questão de uso de álcool e outras substâncias também, que é um problema e a gente não fala, né? Aí eu digo que a gente, numa questão de profissionais de saúde, né, não pensa, não fala sobre isso. A própria questão de violência doméstica e violência familiar, né? A questão de uma saúde sexual também, pensando a questão de que muitas mulheres lésbicas sofrem estupro corretivo, né? E a maioria desses casos de estupro corretivo são de familiares ou de pessoas conhecidas. Então, para além de como isso impacta no corpo dessas mulheres, como vai impactar na saúde mental delas a longo prazo. A gente não está pensando sobre isso, né? Então, a gente é bem negligenciada na saúde. E aí eu estava lendo algumas coisas e achei interessante trazer para quem quiser ler sobre, assim. Tem um artigo que é de 2018, que ele é bem recente, ele é bem curto e bem fácil de ler, e ele traz uma recapitulação de algumas questões do movimento lésbico, tentando inserir na saúde para trazer políticas públicas para nós. E o nome do artigo, eu acho que ele é bem simbólico para esse momento que a gente está, que é Saúde das Mulheres Lésbicas e Atenção à Saúde, nem integralidade, nem equidade diante das invisibilidades. Eu acho que esse título eu achei fantástico e resume muito bem qual é a nossa vivência nos serviços de saúde, e não só do SUS, mas nos outros serviços também. Eu acho que, num geral, até dentro da sigla LGBT, o L é muito esquecido. Eu sinto isso. E em relação ao que a Manuela trouxe também de pesquisas, é muito difícil tu achar pesquisas que são voltadas para mulheres lésbicas e principalmente feitas, né, por mulheres lésbicas. E penso também como que os dados que são gerados chegam até a população que não tem acesso ao meio acadêmico. Mas me perdi na fala, eu ia falar algo sobre... sim, que temos poucos dados, né, dentro dessa questão mais acadêmica de pesquisas, mas a gente sabe o vínculo e a rotatividade que a gente tem, assim, dentro do nosso meio, no meio de mulheres lésbicas. Isso até tem um nome, as gurias sabem, que é... Todo mundo se conhece, de alguma forma, sabe? Eu conheci a Giovana, quando eu vi a Giovana, conheci a Manuela conhecia a Thaís, e assim a gente vai fazendo ligações dentro desse recorte da população lésbica. Mas depois estão mandando algumas questões aqui no chat, depois eu repasso para vocês. Eu vou passar a palavra para a Thaís, então, para falar um pouquinho sobre essa inserção dentro da profissão dela e como que ela vê a orientação e a sexualidade sendo abordadas nesse sentido. Bom, na minha experiência na Casa dos Cataventos, a minha presença ela já promovia o debate do gênero e da sexualidade para as crianças, porque isso causava dúvidas, né? Essa mulher com cabelo curto, se ela gostava de homem, se gostava de mulher, e se eu era casada. Então, assim, isso abria oportunidade para o debate, né? Então, acho que é muito rico, assim, que a gente possa pensar nessa questão de quando a gente está em determinados espaços, como a Joyce perguntou sobre a questão da normatividade, de que nós, enquanto profissionais, a gente dá
abertura, não só para a pessoa falar, mas a gente lembra dessas pessoas também para que ocupem esses lugares. E quando tu fala, Nicole, sobre que a gente acaba todo mundo se conhecendo, isso é uma exclusão, né? As pessoas que são excluídas, elas acabam se procurando, porque se sentem seguras e elas se sentem assim com seus pares, né? Como se fosse algo de que a compreensão só poderia ser de alguém que vivencia as mesmas opressões do que ela, né? Então, assim, sobre que a Manuela estava falando, sobre o acesso ao sistema de saúde, estatisticamente, mulheres negras são que menos têm acesso, né? Então, mulheres negras e lésbicas, se só lésbicas com HIV têm essa estatística, não têm estatísticas consideráveis para fazer estudos ou algo do gênero, bom, a mulher negra e lésbica ainda não existe dessa forma, porque a gente precisa realmente, primeiro, adquirir o direito de viver, para que depois a gente fale da nossa sexualidade, né? Então, é isso. Penso que a questão da normatividade, isso acaba sendo uma questão muito acaba se tornando algo muito da pessoa, do profissional, né? Porque muitas vezes, embora existam protocolos, existam leis que digam que homofobia é crime, as pessoas ainda assim o fazem. As pessoas não devem fazer ou deixar de fazer porque é crime, né? Mas só por causa que nós temos o direito de ser e existir na sociedade conforme nós nos enxergamos. E poder se enxergar é um privilégio, porque a gente, quando tem essa identidade pautada na vida branca, né, eurocêntrica, burguesa, judaico-cristã, isso causa uma questão de causa uma alienação, como vocês podem ler em Frantz Fanon, né, Peles Negras, Máscaras Brancas. Então, a faculdade, ela não se debruça tanto sobre o tema. E quando chegam algumas pessoas, né, pacientes negros ou negras, o que a gente tem como que é bastante corriqueiro é a questão da alienação de si, dos seus próprios sentimentos, porque parece que a gente não tem o direito de existir. Ou a gente faz tudo para ser branco, né, para se sentir, tipo, como eu posso exemplificar? Hoje eu já tenho uma maior liberdade para usar expressões mais coloquiais para estar falando, porque eu posso fazer tudo conforme diz como se espera de um acadêmico, de uma pessoa que tem uma certa formação. Mas isso também não é impeditivo para que eu me expresse de tal forma da onde que eu vim, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que, além dos autores da psicologia serem homens, né, são brancos, e não se fala sobre Virginia Bicudo. Então, na faculdade, na psicologia, eu vejo muito melhor essa capacidade da gente explorar nossa sexualidade. Mas daí eu faço esse paralelo enquanto bombeira, que dentro do quartel, isso é algo assim, é muita homofobia, muita LGBTQI-fobia, e assim, a gente precisa, para além desses debates, né, levar isso para a concretude, né? Fazer isso assim, a gente sabe que os pretos, negros estão morrendo, estão adoecendo, as lésbicas, mas se a gente não fizer, quem é que vai fazer, né? Precisamos internalizar isso de que a gente precisa atuar, não só falar, né? Acho que, e tem outra coisa, eu acabo me perdendo nas minhas falas porque eu sou assim mesmo, eu começo falando de uma coisa e termino falando outra coisa.
a Manuela tinha levantado a mão. Acho que a Giovana tinha levantado antes, não sei se ela quer falar. Só queria aproveitar aqui o gancho da Thaís, né? Que ela colocou mulheres lésbicas, negras, e eu acrescentaria ainda, Thaís, que acho que é um questionamento da Joyce, que depois até eu posso responder, usuários de álcool e drogas, imagina, né? Esse combo, né? O quanto é complicado. E a outra questão que eu acho que a Manuela colocou ali, ainda vivemos em guetos, né? E a Thaís colocou a experiência dela lá do Guion, lá do Olaria, isso. Eu tenho a experiência do Bonfim, eu tenho uma experiência bem anterior. E eram guetos, nós vivíamos em guetos. E nós conhecíamos todos os que iam no bar. Todos. Tinham 3, 4 barzinhos e a gente conhecia todos que iam. A gente conhecia aquela comunidade. E aí, gente, me chama a atenção, até a Manuela, em toda a juventude dela, me coloca, ainda vivemos em guetos. Depois de 30 e tantos anos que eu vivi, a gente ainda vive em guetos, apesar de nós enxergarmos coisas que no passado não existia, que é o que a Thaís coloca, que ela anda de mão com a esposa dela, né? E o quanto é difícil ainda, né, a gente assumir isso sem ter aquele olharzinho ali, ó, né? Olha ali, ó, duas sapatões, olha ali, ó, que vergonha, enfim. Mas depois a gente pode falar um pouquinho também sobre o que a Joyce falou das mulheres no AD, né? Só pra gente não esquecer. O que vocês trazem, assim, até me remete a essa fetichização que tem em cima da mulher lésbica, a invalidação da sua sexualidade, né? E eu ainda falo de um lugar de privilégio, como mulher branca, e também como alguém que foi acolhida pela família, né? Não de início, mas ao longo dos anos. Mas, enfim, a Manuela tinha também pedido a fala. Pode falar, Manuela. Primeiro, colocar que essas falas são maravilhosas, Thaís. Né? E aí, acrescentaria a fala da Giovana a questão de mulheres translésbicas, né? Que também, se a gente não existe, elas muito menos existem, né? E aí, na saúde, várias pessoas ficam, né, com várias interrogações em cima da cabeça. E aí, essa fala da Thaís me fez lembrar em outra questão que é abordada nesse artigo que eu tinha citado, que elas têm uma frase que me marcou muito, que é: não queremos mais cartilhas, queremos atitudes. Porque se tu for pegar no SUS, a gente tem algumas produções publicadas já falando sobre saúde LGBT e saúde de mulheres lésbicas, né? Mas, e apesar da gente ter uma política de saúde integral da população LGBT que é muito legal no papel, ela não é, né, aplicada de fato nos serviços, né? Ela é muito bonita no papel, mas aí depende da gestão querer, depende dos profissionais de saúde estarem interessados sobre o assunto. Foram coisas que me vieram em mente. Mas tua fala tá maravilhosa, Thaís. Concordo com o que a Manuela trouxe, de estar sendo um debate muito, muito forte, muito potente. E quanto a essas cartilhas, né, que realmente a gente vê as cartilhas, a nível nacional a gente tem a política de saúde, né, da população LGBT, e a nível municipal temos uma cartilha sobre a saúde da mulher lésbica, saúde sexual, saúde mental, enfim, que a gente vê direcionada principalmente aí a atenção básica, né? Muito difícil conhecer profissionais que já tenham tido acesso a ela, não é muito disseminada, e também tampouco os que seguem, né, essa fundamentação teórica. E não só isso, mas também o acolhimento, né, o acolhimento que seria o básico. Bom, não tenho conhecimento, o que já é um pouco difícil, tu sendo da área da saúde, tu estando ali como profissional, tu não ter o conhecimento
das diversas populações que tu vai atender, né? Me perdi na fala. Eu fiquei nervosa, a Thaís falou que tava nervosa, eu fiquei mais ainda. Mas, enfim, o acolhimento como primordial, depois a questão da fundamentação teórica, e mesmo assim as pessoas não conseguem nem ter o básico, que é o acolhimento, e de ter a noção de, bom, eu não sei, mas eu tenho que pesquisar, vou ver com essa pessoa, né, o que eu vou estar fazendo para acolher essas demandas. E agora eu acho que a gente entra no terceiro tópico, que é qual a importância de visibilizarmos a identidade lésbica e se você sente que há acolhimento e políticas públicas eficientes para essa população. Acho que a gente já foi falando um pouquinho, né, ao longo que foi passando aí, rodando o microfone, mas eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, e já abro também as perguntas, tanto no chat, e depois que terminar essa rodada de fala, o pessoal pode ligar o microfone e também ter uma interação aí com a gente. Giovana, quer começar? Eu quero começar falando assim de que acho que um dos maiores desafios da clínica AD, nesses 9 anos que eu trabalhei, é poder trazer as mulheres para tratamento, né? Para quem não sabe, os CAPs, eles trabalham, é um serviço especializado, né? Que trabalha com pacientes com transtornos graves, né? E um dos grandes desafios exatamente são esses, são as mulheres poderem chegar, né, no serviço para fazer o tratamento. Por quê? Porque essa questão da D, ela parece que uma questão muito específica de homens, né? E na realidade nós temos muitas mulheres dependentes químicas ou muitas mulheres usuárias de álcool e outras substâncias psicoativas e que por vergonha e por preconceito não conseguem chegar no serviço. Nesses 9 anos de trabalho no CAPS, eu acho que eu tive 2... Olha, eu atendi 2 casos, tá, de mulheres lésbicas usuárias de substância. Tiveram mais. Devia ter, olha, eu acho que mais uns 5 ou 6, tá? Só. Eu, particularmente, atendi 2 casos, né? E o quanto é difícil, sabe? Essa questão, porque isso é uma coisa muito velada, as pessoas pouco falam sobre isso. E pouco falam sobre isso, e aí tu não consegue movimentar isso dentro da família, tu não consegue movimentar isso com a rede de atenção, e isso é muito complicado. E não só com a população de mulheres, né? Eu acho que com homens também, né? Com travestis e com gays, enfim, isso é complicado. Nós tivemos caso, inclusive, de um paciente nosso que foi assassinado numa boca de fumo, né? A gente sabe que muitos costumam ser assassinados, mas a gente pode imaginar o requinte de crueldade que houve, né? Com um homem, um travesti numa boca de fumo. E o mesmo acontece com as lésbicas, eu acho, né? A mesma potencial de agressividade, né? De que são submetidas, né? Eu acho que os que a Thaís nos traz dessa palhinha que ela sofre no trabalho, de preconceito, né? É um pouquinho que se sofre também nesses espaços, eu acho, né? Mas tu não é homem, então aguenta. O que é isso? Vai te mexer, né? Enfim. Então, assim, a gente pouco consegue trazer sobre a clínica, porque tem muitos poucos casos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se começar a fazer, viu? Isso é uma coisa que a gente nunca tentou fazer, foi fazer grupos de mulheres lésbicas, ou enfim, né, usuárias de drogas, né? Nem os grupos de mulheres dão certo nos CAPs, é a coisa mais incrível. Eles se desfazem por si só. É muito complicado. A Giovana já tinha me dado um spoiler até sobre a vivência dela dentro do CAPS, né, dos casos, assim, acho que a gente conversou logo que eu te conheci, Giovana. E eu queria pontuar também a terminologia. Eu sei que é um pouco difundido, assim, até mesmo no nosso meio, né, mas travestis são mulheres,
né? Que é um termo até latino-americano, e é muito político, assim, é um posicionamento muito político. Muitas vezes questionam qual é a diferença da mulher travesti e da mulher trans. Então, é exatamente como essa mulher vai se autodefinir, se denominar. Mas muito, muito legal a tua fala de trazer esses exemplos, Giovana. Bem bacana. Manuela? Só para contribuir na tua fala, Nicole, essa questão da terminologia de travesti, mulher transexual, que às vezes as pessoas tentam fazer a diferenciação, o que diferencia se fez a cirurgia ou não, ou se botou silicone ou não, ou se toma hormônio ou não, e não necessariamente, né? A vivência trans, ela não se pauta em tu fazer alterações no teu corpo, né? Mas é como tu te enxerga no mundo. E aí essa questão de terminologia, ela vem de alguns anos, né? De quando tem o movimento transexual nos Estados Unidos, que tentaram importar, naquela época, essa terminologia para cá, mas as minas travestis que já existiam há muito tempo aqui, já se colocavam como travestis, e aí tendo uma vivência muito marginal, né, de mulheres que trabalham como profissionais do sexo e que não se enxergavam nessa vivência transexual dessas mulheres de fora, né? Então, por isso essa questão também política de se pautar como travesti. Mas eu fiquei pensando com a fala da Giovana, essa questão do tratamento de... Nunca tive nenhuma experiência nisso, assim, dentro da psicologia, do acompanhamento de uma mulher lésbica, muito menos uma mulher lésbica que tinha essa questão de uso de substâncias. Mas fico pensando também a questão que pode dificultar o tratamento é muitas vezes a falta de uma rede de apoio pela questão de ser lésbica, né? Porque a rede de apoio auxilia muito no tratamento, né? Ajuda muito em como esse tratamento vai avançar, em como a pessoa vai conseguir manejar essa questão do vício na sua vida, né? Então, como essa questão de preconceito também pode dificultar nisso, né? E a questão de vergonha, com certeza, assim, aí agora falo das minhas experiências, assim, de vida e as minas da minha bolha, digamos assim, a gente percebe que tem muita gente que faz o uso de substâncias de uma forma que não é tão legal. Só que isso não é conversado entre a gente, né? É bem um tabu essa questão do uso de substâncias, né? Mas, enfim, foram inquietações que foram me vindo. E aí, pensando... Desculpa, Manuela, deixa eu só fazer um adendo rapidinho na tua fala, com relação, assim, a essas mulheres, né, lésbicas. Tem uma questão importante, só que eu me esqueci, é a questão da prostituição, né? Então, em geral, travestis e mulheres lésbicas, e mulheres em geral, precisam se prostituir para conseguir a droga. Estou falando agora, né, de aquela coisa mesmo de boca de fumo, né, de atendimento, nem estou falando de elite. E imagina como é a prostituição para uma mulher lésbica. Eu já tive um caso de uma menina lésbica que tinha que fazer sexo oral nos homens para poder conseguir. Imagina a situação de agressividade para ela, né? Eu acho que a gente pauta muito como essas mulheres lésbicas e travestis não têm um acolhimento, né, dentro das suas famílias, e também a questão do estupro corretivo que foi trazido pela Manuela, que o estupro vai além dessa imagem que a gente tem, assim, meio de filme, sabe? O estupro, ele engloba várias questões, acredito que nesse sentido também. Enfim, me remeteu também
a fala da Manuela sobre a terminologia, né, o significado do termo travesti, como nós do meio LGBT a gente consegue ressignificar alguns termos que são proferidos para a gente de uma forma violenta, por exemplo, o sapatão, tu te identificar como sapatão e tomar esse termo para si é tipo, sim, sou, e aí? A questão da travesti, do viado, entende? De alguma forma, essa ressignificação é muito forte e muito política pra gente, assim. E, Thaís, então, o último tópico. Bom, eu fiquei pensando aqui, né? Acho que... Bom, deixa eu retomar qual que é a pergunta mesmo. Qual a importância da gente visibilizar a identidade lésbica? E se tu sente que há acolhimento e políticas públicas eficientes para essa população, mas ao mesmo tempo fica bem aberto e bem livre para te trazer o que for mais confortável para ti. Creio que, em termos de políticas públicas, tenha bastante avanços, né, nos últimos anos, criados tanto das leis, né, que atualmente até o Conselho Federal de Psicologia disse que não existe cura gay. Então, é de suma importância que a gente discuta a questão dos conceitos, né, que a gente problematize essas terminologias, mas muitas vezes isso me parece um tanto demagogo, porque enquanto a gente está discutindo sobre a visibilidade da mulher lésbica ou da terminologia, né, tem coisas assim, eu não estou diminuindo nem disputando a questão do sofrimento, mas são distintos, porque quando o menino lá tem uma cobra naja e que poderia ter tido toda uma complicação muito mais grave, ele é chamado de estudante. Então, o cara ou a mina que está na periferia é chamado de traficante. Não importa quanto ele tenha. Aí o policial ou dá tapa na cara. Isso aconteceu na minha família. Mesmo eu sendo militar, aconteceu do meu sobrinho. Ele estava com 2 amigos brancos, os 2 foram dispensados e ele ficou. E o policial, para além de agredi-lo, ele disse: da onde tu vem não tem cultura. Se eu te ver de novo, eu vou te matar. E o que ele falou doeu muito mais do que a agressão física. Então, enquanto a gente ainda tiver que pensar na questão da nossa Constituição enquanto sujeito, enquanto a gente tiver essa alienação de que, por eu ser negra, vou ser chamada de traficante, uma coisa, não sei se vocês conhecem, né, o Negão da BL. O Negão da BL está fazendo o maior sucesso na internet. Aquilo ali, essa piada que ele provoca, é uma mãe negra que tem medo que o filho se envolva na criminalidade. É o medo real, né? E para nós ainda é diversão. Então, a minha provocação fica para todos que estão aqui me ouvindo, que é a importância da gente, para além de pautar, né, mais uma vez, mas que a gente, na nossa ação, quando tu for para o teu consultório, tu vai dedicar um momento para que o teu conhecimento chegue àqueles que sofrem essas opressões. É isso que eu me importo, né? Eu tenho uma flexibilização de valores sociais. Nós, da psicologia, não podemos falar sobre valores, né? Então, a gente apenas diz que é o preço social. E isso permite que pessoas negras e as pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação cheguem até o consultório. Porque para conseguir buscar ajuda, a gente tem que saber que a nossa vida vale alguma coisa. Então, enquanto
a menina lésbica, ela não tem essa preocupação de cuidar da sua saúde, porque ela não é investida disso. Então, eu penso que toda a questão para além das políticas públicas, que ainda são heteronormativas, que são eurocêntricas, pensado no sujeito, tal dito sujeito universal, e como eu vi numa live recentemente, essas toucas que tem em hospitais para o cabelo, não tem maior para a mulher que tem black. Então, se diz que não tem esse sujeito universal, mas os produtos que chegam são para esse sujeito branco, né? É pensado nessa estética. Então, eu penso que, bom, as políticas eu penso que, sim, tiveram bastante avanços, mas nós, enquanto sociedades, para quem serve o nosso conhecimento, né? Isso que a Thaís traz lembra uma conhecida minha, que, enfim, numa dessas andanças, assim, de a gente se juntar, encontrar pessoas com as quais a gente se sinta acolhida, uma mulher negra, lésbica, me trouxe para eu pensar que se tu vê uma mulher na rua, por exemplo, de mãos dadas com outra mulher, primeiro tu vai ver a cor dela. Essa é o que te pega de pronto, assim, né? E depois tu vai refletir sobre a sexualidade. Então, o quão é importante a gente estar escutando, assim, falo também, uma fala mais individual, tá te escutando, e o quanto eu devo também não só esperar que pessoas negras me ensinem, porque não é o papel delas, né? Mas eu poder estar procurando, estar pesquisando, para poder construir, então, essa questão antirracista, que a gente viu que eclodiu há pouco tempo, né? Tendo em vista o que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece muito aqui, e não é tão visibilizado, não consigo entender a comoção seletiva, mas que também já perdeu um pouco dessa força, no sentido de que pessoas brancas super se envolveram em nossa sociedade antirracista, eu sou antirracista, mas não deram sustentação da sua parte nisso, né? Então, obrigada, Thaís, pela tua fala, de verdade. Manuela? A tua fala me fez pensar a ligação com a frase que eu tinha dito antes, né? E aí, pensando as pessoas brancas em pensar a branquitude, a gente tem que ir para além do discurso e começar a ter atitudes também, né? Gente, então nossas pautas acho que foram bem sanadas, assim. A Marilete, eu não sei, tu tá conseguindo ver o chat, Thaís? Ela pergunta que, se possível, se tu pudesse trazer as tuas reflexões sobre o terreiro, afrocentricidade e mulheres que se relacionam com mulheres. Bom, acho que é importante destacar o que ela mesma fala ali na legenda, que as terminologias são questões ocidentais, mas nosso histórico ancestral, a gente teve epistemicídio. Nós não podemos trazer as nossas palavras também, né? Sobre o Sobunfo e das AMES, eu não vou ter que reconhecer que eu não tenho profundidade para poder debater, mas a questão de que no terreiro, amor é amor, né? Tu ama teu irmão, e não importa, tu não precisa gostar do teu irmão, mas tu conhece a história dos orixás, tu deve respeito aos orixás, e aquilo ali, esses preceitos de respeito, ele também regula as relações. E muitas vezes a gente tem muitas dessas questões estéticas da vaidade, mas que não veio junto com a cultura, né? Eu sugiro até a leitura do livro Um Defeito de Cor, porque fala um pouco
sobre essa trajetória, né, de quando os negros foram trazidos na época da escravização e que eles eram batizados com outros nomes, nome cristão, e quando chegavam aqui eram benzidos antes de chegar na Terra. Então, o amor, o afrocentrismo, ele pauta o amor de que nós conseguirmos amar é um ato revolucionário, porque com a escravização as pessoas tiveram que conter a sua emoção. Então, enquanto isso, porque eram é terrorífica a expressão, por exemplo, comida para peixe, vai virar comida para peixe, porque isso remete à época da escravização. Então, a comida de peixe foram os nossos ancestrais. E essas pessoas vendo irmãos, mães, avós morrendo. E então o amor acabou se tornando algo que não nos pertencia historicamente. E era nos terreiros que era possível ter esse acolhimento. Era só através de iguais, dos nossos pares, que a gente poderia ter algo que nos remetesse à nossa origem, ao nosso interior. Então assim, assuma a importância para que a gente tenha essa compreensão de que, sim, em África, as culturas são bastante distintas e não é necessário nomear, né? Porque está no afeto. Amar é revolucionário, né? Então, é pautado de outra forma. Eu não sei, Marlete, se eu consegui, de alguma forma, contribuir com o que tu gostaria, o que tu esperava. E mulheres que se relacionam com mulheres, penso que, bom, no meu terreiro depende, né? Cada casa tem um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves. É uma literatura necessária, que nos ajuda a ler o país. Existem fundamentos distintos, né? E que, como eu tinha falado, referenciado ao livro, os negros que vieram de África, eles vieram de partes distintas. Então, a linguagem não era a mesma. Mas o sofrimento, a linguagem do sentimento, essa não tem cor. Essa, nós todos nos doemos. Só que a gente aprendeu a ter a dor seletiva, né? Porque quando eu vejo quando eu tô acostumada a ver sempre o personagem branco chorando, não sei o quê, e a gente só vê o personagem negro que é estuprador, é violento, a mulher negra que é aquela que faz barraco. Sim, a gente ainda precisa gritar para poder chamar a atenção. Eu não sei se eu digo se infelizmente ou felizmente, eu estou estudando psicanálise, e isso faz com que seja um caminho bastante solitário. Eu assisti uma palestra do Inácio Paim, e ele se descobriu há 3 anos negro. Enquanto ele é profissional da psicologia há 30 anos, e há 3 anos se descobriu. E antes isso não era uma questão. Então, penso que essa questão da representatividade e sobre a questão do amor é também poder se pensar enquanto autoestima. Diminuir um tanto dessa alienação que faz que nós desejemos aquilo que é moldado como conquista para o branco, né? Essa ideia colonizadora, ela vem como uma concepção de que o trabalho que dá virtude ao sujeito, que dignifica o sujeito. Só que na afrocentricidade a gente explora os elementos da natureza, né? A gente cultua o vento através de Oiá, Iemanjá, a gente cultua o mar, Oxum. Então é algo sobre o sentir. Muitas vezes tem até uma questão de que tu pode até não entender, mas tu faz porque tu sente.
E acho que dentro do terreiro, a mulher que ama uma mulher, ela vai amar, os irmãos vão se amar, porque não é isso que nos une lá. Mas dentro do terreiro não tem, pelo menos no meu, não vejo esse problema das mulheres amarem mulheres. Fala muito necessária. Acho que, no geral, aqui foi um encontro incrível, com mulheres incríveis. A gente está quase no limite de tempo, pensamos até umas 13h30, né? Até algumas das participantes têm compromissos depois. Queria ver com vocês se vocês topam uma fala final. Eu já agradeço muito por terem topado entrar nessa comigo. Foi algo que, quando deram uma abertura para falar sobre dentro da residência, eu achei que seria extremamente importante, porque a gente não tem espaço, né, dentro dos locais para estar debatendo e trazendo nossos conhecimentos, nossas vivências. Então, aprendi muito com cada uma, estou me sentindo muito contemplada e muito acolhida, assim, pelas mulheres incríveis que vocês são e que vocês representam. Agora, se quiserem uma rodada final, assim, uma despedida. A Giovana levantou a mão. Eu acho que uma próxima, nós não falamos muito, o que a Thaís traz hoje no final para nós é de extrema importância, que é a questão do acolhimento religioso. E a gente, infelizmente, não tivemos tempo de falar sobre isso, né? Porque uma das maiores causas, viu, Manuela, tu trouxe a questão do suicídio, de suicídio em famílias, suicídio de pessoas LGBTQI+, em famílias, são as questões religiosas, né? Mas essas questões religiosas que aprisionam, enfim, né? E tem uma pessoa que falou das comunidades terapêuticas ali também, e que justamente, quer dizer, as pessoas são colocadas nas comunidades terapêuticas para ter contenção religiosa na questão das drogas, e eu acho que não fica diferente na questão da sexualidade. Então, eu só queria deixar para a gente poder, em um outro momento, poder trazer essa questão do acolhimento religioso, né? E quero agradecer a todas, tá, gurias? Olha, para mim foi excelente ter conversado com vocês. Eu adoro conviver com pessoas mais jovens, tá? Adoro. Eu adoro o que vocês trazem, tá? Adorei a Thaís, conversar com a Thaís, até porque, já disse, me identifico indiretamente, porque eu sou casada com uma mulher negra. A Manuela também. Manuela, gostei muito de te conhecer. A Vanessa já tinha me falado de ti. E, Nicole, espero que você tenha me redimido de não ter sido tua preceptora. Tá? Beijão a todas. Se redimiu, viu, Giovana? Acho que eu te perdoo depois dessa. A Manuela, então. A fala da Giovana me fez pensar numa questão da religião, e aí aqui a gente pensando nas questões religiões, que historicamente elas têm um papel de ajudar nesse aumento do estigma, discriminação e preconceito com população LGBT, né? Então, antes de vir as ciências psiquiátricas, era a igreja que dizia que pessoas LGBTs tinham um demônio no corpo e que tinham que passar por procedimentos para encontrarem Deus, né? E isso é uma questão que acontece até hoje, né? As igrejas tentando exorcizar pessoas LGBTs, né? A gente que é LGBT, a gente sabe que essas histórias acontecem, né? E acontecem aqui em Porto Alegre, né? E em locais muito próximos e muito conhecidos, tá? E aí, eu estava lendo no chat que teve alguma pessoa que falou sobre sensibilização do olhar. Eu acho que é muito importante, né, pessoas brancas, cis, héteros, sensibilizarem o olhar. E aí, trago um desafio para vocês. Como que a gente sensibiliza o olhar? Eu acho que a gente tem que estudar e ter interesse sobre o assunto, mas as suas relações, os seus relacionamentos
tem relações com pessoas negras, tem relações com pessoas LGBT, né? Então, trago isso, assim, né? Não tomar a gente que é LGBT como o paciente que vai estar afastado e vai ter um profissional de saúde que vai trazer um cuidado para essa pessoa. Mas quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Conhecia a Thaís só de vista nas redes sociais, não conhecia ela pessoalmente, entre aspas, né, agora, no atual momento, de forma virtual. Mas foi um prazer te ouvir, Thaís. Tua fala é maravilhosa e muito potente. E fico muito feliz que a gente tem alguém como tu dentro da psicologia, né? Porque a cura gay que a Thaís, ela cita, ela é um movimento que é encabeçado por uma psicóloga, né? Então, a importância da Thaís na psicologia para nós. E a Giovana, maravilhosa também. Só agradecer por esse momento, agradecer a Nicole por oportunizar esse espaço. Valeu, Manuela. Thaís, então. Pois é, sensibilizar o olhar é uma ação, né? Não é algo que se aprenda. Porque, bom, aprender sobre preconceito, sobre discriminação, o que quer que seja o tipo de violência, lendo e não vivendo na pele é um privilégio. Então, poder se pensar enquanto privilegiados. E me veio também a palavra da cosmovisão afrocentrada. Então, a gente integrada a esse sujeito, né, que até a Giovana havia comentado, que também a espiritualidade também engloba essa construção que é biopsicossocial e espiritual, né? Então, quando tu chega no terreiro, não importa se tu é o mais velho, se tu é o mais novo, todo mundo de pés no chão, e todo mundo, quem não tem, recebe, e quem tem mais para doar, doa. Então, acho que isso já é algo da nossa cosmovisão, né? E obrigada pela oportunidade. E também gostaria de falar que é sempre importante racializar os debates. Tem pessoas negras que vão rejeitar esses espaços, porque é algo sobre... A gente não tem que estar ensinando... E tu não me convidou aqui pela questão de... Não vamos falar de racismo, né? Porque quando eclode essas pautas é só sobre isso. Mas quando você vai fazer algum tipo de... discussão, você pensa em alguma profissional negra, pensa num profissional negro, é importante, porque para que a gente possa se enxergar e possa se imaginar e sonhar nesses espaços. Sonhar também é um privilégio. Então, posso dizer que eu nunca tinha sonhado ser psicóloga. Só que a minha trajetória foi... Bom, quando eu estou fardada, eu sou branca. Mas quando eu não estou, não importa a minha formação, não importa eu ser... né? Porque o que eu demonstro é aquilo que as pessoas rechaçam. Não todas, né? Mas é isso que promove o preconceito. Então, acho que essa construção da pessoa, do sujeito negro, é nessa expectativa do vir a ser, vir se tornar-se, né? Só que nunca é o suficiente, porque embora tu chegue lá, seja psicóloga, só que, e aí, quando é que tu vai conseguir te amar? Então, assim, é um processo de se voltar para dentro, só que muitas vezes as pessoas não têm essa possibilidade. Então, o que quer que seja que a gente discuta, seja sexualidade, orientação sexual, saúde, que a gente possa pensar por aqueles que não estão presentes, né? E da próxima vez conseguir também que uma pessoa trans esteja aqui, né?
Bom, acho que por enquanto é isso, gente. Eu agradeço a Giovana, a Manuela e tu, Nicole, pelo convite. Ah, e Manuela, a gente fez as fotos juntas da parada o ano passado. Olha aí os Eu encontros. digo conhecer de troca mesmo, porque a gente fez as fotos, mas a gente não se conversou muito. Agora a gente conversou mais do que naquele dia. Gente, então, fiquei até meio monossilábica, assim, mais pro final, porque eu tô tomada de emoções, assim, de sensações, que eu acho um espaço extremamente potente dentro de uma formação, então, o mínimo que eu faço tá trazendo, porque embora a gente pense que o nosso pessoal não perpasse o profissional, isso aí é balela, a gente sente, a gente tem que tá trazendo o nosso eu para o que a gente faz e fazer com afeto, fazer com representatividade. Então, eu agradeço demais vocês, Giovana, Manuela, Thaís, por terem aceitado, né, estarem aqui. E foi incrível, de verdade. O pessoal tá elogiando aqui no chat. Espero que o chat fique gravado também. Então, eu agradeço de verdade, gurias. Espero que a gente possa tá se cruzando aí na vida, né, nos espaços, não só nos espaços acadêmicos, mas os espaços que a gente ocupa, né, dentro da sociedade. Obrigadão. Valeu. Tchau.